Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa aula 8 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, nós vamos trabalhar e compreender os conceitos sobre o model. Até o momento, nós já criamos o nosso controlador, criamos a nossa view e vimos como podemos passar dados de um controlador para a view. Vamos nessa aula mostrar e trabalhar com o model. O que é o model? O model, numa definição formal, ele representa os dados da aplicação e as regras de negócio que governam o acesso e a modificação dos dados. Ele mantém o estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação encapsuladas pelo próprio modelo. Então, o model ele é a representação dos objetos do mundo real. Se você vai trabalhar com clientes, tá? Você representa isso no seu model através de uma classe VBNet ou C#, tornando possível você trabalhar com os objetos do domínio do seu negócio. Geralmente, no model, nós trabalhamos com acesso a informações e dados de um banco de dados relacional, né, ou mesmo não relacional. Geralmente, nós utilizamos o Entity Framework, que é um RM da Microsoft, e de forma que o fluxo de funcionamento ele siga a seguinte lógica. O controlador ele responde a uma requisição URL, ele obtém os dados a partir do model, usando as classes de domínio definida no model, envia para a view e a view renderiza os dados. Então, as views e os controles, eles expõem o domínio para os clientes. E esse domínio ele está representado no model. Vamos supor que eu queira exibir informações de clientes. Então, eu vou abrir aqui a minha aplicação, a nossa aplicação, né, que nós estamos fazendo. Então, nós criamos já um controlador e vimos como passar dados do controlador para a view. Agora o que eu quero fazer é definir no meu model uma classe que vai representar um cliente que vai ser o domínio da minha aplicação. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito na pasta Models, seleciono Add. Deixa eu parar a aplicação que ela está. Clico com o botão direito, seleciono Add, Class. E aqui eu vou digitar o nome da minha classe, a classe cliente. Muito bem. O que eu vou definir nessa classe? Eu vou definir as propriedades do meu domínio, do meu cliente, com as quais eu quero trabalhar, né? Então, aqui eu vou usar a notação da linguagem C#, né, que é as propriedades auto-implementadas. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com o código do cliente, que eu vou chamar de cliente ID. Né? Deixa eu copiar e colar aqui. 4 propriedades está bom. Depois eu vou trabalhar com o nome do cliente, depois o e-mail do cliente e finalmente com o telefone. Pronto, está aqui definido o meu model, uma classe cliente que representa o meu cliente. Este é o meu modelo de domínio, representado pelo objeto de domínio cliente, que é uma classe da linguagem C#. Então, no meu model, eu tenho objetos da CLR,
se eu usar a linguagem C#, vão ser objetos C#. Se eu usar a linguagem VBNet, vão ser objetos VBNet. Muito bem. O meu cliente, a minha classe cliente que representa o meu modelo de domínio já foi criado na pasta Modules. E como que eu faço para exibir informações desse cliente? Bom, para mim fazer isso, eu tenho que criar um controlador. É o controlador que vai, né, acessar o model. Então vamos criar um controlador. Eu vou aqui na pasta, nós já vimos como criar controladores, né? Eu venho aqui na pasta Controllers, Add Controller. Ele vai me abrir o scaffold, eu vou selecionar um template MVC5 Controller Embed, vou dar um botão Add e vou chamar Cliente Controller. Esse vai ser o meu controlador. Note que por padrão ele criou, né, a classe Cliente Controller, que herda da classe Controller na pasta Controller, e criou também uma pasta Cliente, onde ele vai armazenar todas as views relacionadas aos métodos Action do cliente. Tá? Bom, aqui ele me criou uma view chamada Index. Eu vou mudar o nome dessa view, tá? Vamos chamar que eu vou chamar essa view de detalhe. E eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui eu poderia colocar a minha lógica de acesso aos dados, né? Usando entidades, né? Posso usar Adonet, Entity Framework, posso usar o Hibernate, enfim. Tá? Posso usar um padrão repositório, acessar um repositório daqui, né? Enfim, aí eu tenho uma lógica de acessar dados. Nesse primeiro momento, eu não vou trabalhar com banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância, né, do meu cliente e vou inicializar ele aqui com alguns dados, né, para mim poder trabalhar. Como é que eu faço isso? Tá? Eu vou definir aqui um cliente, tá? Só que aqui eu tenho que fazer um ajuste. Como o meu módulo está na pasta Model, né? E olha aqui, ó, ele está no namespace MVC Demo Modules. E o meu cliente controller, ele está no MVC Demo Controllers. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um using, né? MVC Demo Modules, para mim ter acesso à classe cliente, tá? Então eu vou definir um cliente, né, como sendo do tipo cliente, correto? E eu já vou inicializar, tá? Vou usar um recurso aqui dos tipos anônimos. Então eu vou definir aqui o meu cliente ID, olha lá, cliente ID, o nome, note que o IntelliSense, vou colocar aqui Macorati, vou definir o e-mail, 119985, qualquer número aqui, e vou definir o telefone. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto cliente no meu model. Opa, não, aqui é e-mail, né? macorati@yahoo.com. O telefone é aqui. 9985 60. Muito bem. Está aqui o meu cliente criado. Tá? Então, o meu controller, o meu método action, detalhe, tá? Ele está criando uma instância de cliente e já está inicializando um cliente para mim. Bom, eu já tenho o model, eu tenho o controller, né, e eu tenho o método action. Então, vamos criar uma view para exibir as informações desse cliente. Então, eu vou clicar com o botão direito, selecionar Add View, né? Lembre-se que para criar uma view, eu vou no método Action
a partir do qual quero criar a view, seleciono Add View, e ele vai lá definir o meu cliente, né? Note que agora eu tenho um model. Nas views anteriores que eu criei, eu estava usando o template without model. Agora eu posso usar o template empty, mas com model. E olha aqui o meu model cliente. Deixa eu cancelar aqui e dar um aviso importante. Quando você definir alguma coisa relacionada ao modelo, você salva e dá um build, tá? Porque senão às vezes o Visual Studio ele não vai enxergar o que você acabou de criar. Então vamos lá, vou criar a view, né? Só que agora eu vou criar uma view baseada no meu modelo. Tá? Ela é uma vazia. E qual é o meu modelo? O meu modelo é a classe cliente, que está lá no MVC Demo Models, tá vendo? Então eu vou clicar aqui no botão Add e a minha view vai ser criada. Olha que interessante. Olha o que ele colocou no topo da minha view. A palavra Model e o namespace e o meu tipo cliente. Tá? Isso, no MVC, nós chamamos de uma view tipada. Eu acabei de criar uma view tipada. Por que view tipada? Porque ela é baseada num tipo. E qual é o tipo? O tipo cliente. O tipo que eu defini na minha pasta model. Essa diretiva model, ela está dizendo para a minha view, tá, que ela vai ser renderizada, né, ela vai renderizar um tipo de domínio específico, que é o meu domínio cliente. Tá? E como que eu faço para exibir as informações do meu cliente? Bom, aqui eu estou numa view, né, ela vai ser renderizada, e eu vou usar HTML5, tá? Vou usar um código aqui, vai ser um código simples, né? Mas eu vou usar HTML5. Então, vou lá, field set, note que eu tenho o recurso do IntelliSense, né? Vou dar um legend aqui, vou colocar aqui, ó, cliente. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou exibir os dados do meu cliente, né? que vão ser passados aqui pelo meu controlador. Olha, meu controlador cliente controller. Vão ser esses dados aqui que eu criei aqui, né? No método action do meu controlador. Então vou voltar aqui para a minha view detalhe, que ele criou na pasta cliente, na subpasta cliente da pasta views, né? E vou definir aqui uma label, né? E aqui eu vou chamar de cliente ID. E aqui eu vou colocar ID. Só que eu vou colocar uma div aqui. Eu vou colocar uma div para ficar mais pronto. Então eu tenho a label e agora eu vou criar outra div. Eu vou exibir. Como que eu faço para exibir? Eu vou usar o input type. Tá? Aqui, pessoal, eu poderia estar usando os HTML helpers, né? Que eu não vou fazer isso nessa videoaula para você não ficar muito assustado, tá? Input type text, value. Agora presta atenção. Aqui eu vou exibir o texto ID e aqui eu quero receber o valor. O valor está vindo da onde? Está vindo de uma view fortemente tipada, tá? Definida aqui na diretiva model. Como é que eu acesso a informação desse meu domínio? Eu uso o razor, né? E quando eu for usar o razor, eu tenho que colocar o arroba sempre para indicar para o compilador que isso não é um texto nem uma tag HTML. E agora eu vou usar a propriedade model. Olha lá, o model
e vou colocar um ponto aqui. Olha lá o IntelliSense, ele me deu acesso às propriedades definidas no meu model. Ó, o cliente ID, eu quero exibir o cliente ID aqui, ó, certo? Então aqui eu vou definir o ID do controller, né, que vai ser cliente ID, e o name, apenas para mim seguir uma sintaxe rigorosa, o mesmo nome. E aqui eu encerro, certo? Pronto. Deixa eu fechar aqui para você ver. E eu vou fazer isso com todas as demais propriedades do meu módulo. Então eu vou copiar e colar para não ficar digitando tudo isso novamente, né? Ó, aqui vai ser o nome, né, que ele vai exibir. Aqui no model, olha lá, ó, eu vou exibir o nome. Ele me dá acesso ao nome, né? Uma coisa importante é que você tem que não confundir essa diretiva model, né, com a propriedade model. Essa aqui, o model, o arroba model maiúsculo, com M maiúsculo, é uma propriedade da view que se refere ao modelo que foi passado para a view a partir do controlador, que é o meu tipo cliente. Essa propriedade ela é fortemente etipada, baseada no tipo de dado especificado nessa diretiva model minúscula aqui no topo da view, certo? Assim, pode parecer que model minúsculo e model maiúsculo seja a mesma coisa, mas não é, tá? Esse model maiúsculo é o que me permite que eu referencie o valor do modelo passado na minha view, correto? Então você não pode confundir. Tá? Nome, ele está com um errinho aqui, mas tudo bem. Agora, vamos agora para qual que é o meu model mesmo? Vamos lá no model, né? É o e-mail. Então aqui é e-mail. Aqui é e-mail e aqui é e-mail. E finalmente é o telefone, né? Então agora aqui é telefone, aqui é telefone, aqui é telefone e aqui é o acesso, né, com o recurso do IntelliSense. Pessoal, eu poderia ter usado aqui viewBag e viewData, né, para transferir os dados do controle para a view. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Poderia ter vindo aqui e ao invés de ter definido aqui poderia ter vindo aqui, ó, e ter feito assim, ó, viewBag cliente ID igual. Aí eu ia definir a informação, né? Passar a informação do meu objeto ali para o meu viewBag, né? Eu só vou fazer essas duas só para mostrar para você. Olha lá, ó. O que eu fiz? Defini dois viewBag aqui. E aí, aqui no meu detalhe, eu poderia exibi-lo aqui, né? Poderia dar um assim, ó, arroba viewBag, vou colocar nome. Perfeito, só que dá muito trabalho, né? Então, você imagine se aqui no meu cliente, essa classe aqui, tivesse 100 campos. Eu teria que atribuir, né? Ou então obter ela de um banco de dados e depois atribuir esses valores para o viewBag e depois desse lado pegar aí os valores do viewBag. Então, o viewBag a gente usa para passar informações mais sensíveis, né? Um volume de informação maior. A gente trabalha com uma view tipada, que é
que tem a vantagem ainda de me dar o recurso à IntelliSense. Por quê? Olha, que se eu vier aqui não, né? Mas se eu vier aqui no meu detalhe e digitar aqui viewBag, assim, ó, ele não vai perceber que há um erro aí, tá? Só em tempo de execução, porque eu não tenho acesso ao IntelliSense, né? Agora, com a view tipada, não, né? Aqui você viu que eu já tenho acesso através da propriedade model tá vendo, ó? Aos tipos definidos no meu domínio, lá no meu módulo, correto? Então aqui está tudo certo, né? Eu já posso fechar. Vamos dar um build, ver se tem algum erro. Não tem erro nenhum. Então vamos entender. Eu criei aqui um controlador cliente controle com uma action, método action detalhe. E aqui, né, antes eu havia criado o meu model, né, definindo o meu domínio como sendo a classe cliente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou... eu criei uma instância de um cliente, criei um cliente para me acessar aqui. Isso aqui eu só coloquei aqui, né, isso aqui eu nem vou usar, só para você ver que eu poderia usar o viewBag ou o viewData aqui também, né? Eu poderia, lembra do viewData? O viewData, ele é assim, né? Você tem que definir o nome da propriedade dentro do colchetes com aspa. Vou colocar aqui, ó, e-mail. Da mesma forma, eu poderia ter feito isso, ó, cliente, e-mail. Tá? E aqui desse lado, no detalhe, obter o valor dele aqui, tá? Como eu fiz com o viewBag aqui, eu vou colocar aqui só para você ver que os dados vão vir, né? Mas só para você recordar do e-mail, né? Então, aqui com o viewData viewBag, eu não tenho... Opa, só isso. Eu não tenho acesso ao recurso do IntelliSense. E no caso do viewData, se eu estiver trabalhando com objeto complexo, eu tenho que dar um cast, está lembrado disso, né? Bom, eu já criei então o meu método action e criei a minha view, tá? Agora eu vou executar o meu projeto. Lembrando, ó, que o meu arquivo de rota ele continua definido para home, para o controlador home, para o método action index. Então, esse que vai ser executado. Vamos executar. Eu vou ter que depois fornecer o caminho do controlador que eu quero executar. Tá, então vamos lá. Eu quero o controlador cliente e o método action detalhes, né? É detalhes ou é detalhes? Vamos ver lá. Cliente. Qual é o nome do método? Action. Detalhe. Então é detalhe. Então o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai chamar a action detalhe, vai instanciar esse cliente, né? E vai chamar a view detalhe. Será que vai funcionar? Tem um detalhe aqui que eu não comentei que vai fazer com que isso não funcione. Mas vamos lá. Ó, vamos aguardar, ele está indo. Bom, ele deu um erro aqui. Qual é o erro? Tá? Referência do objeto não definida para uma instância de um objeto. Tá? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó, no referência exception. Por quê? Veja, o objeto está vindo nulo. Isso significa que o meu tipo está vindo nulo. Por que ele está vindo nulo? Olha, vamos prestar atenção aqui. Ó. Eu criei o objeto cliente, mas eu não passei ele para view. Eu tenho que passar ele para view, né? Olha aqui, ó. Certo? Se eu não passar ele para view, tá? Desse lado aqui, embora eu tenha definido que eu vou usar uma view tipada baseada no tipo cliente, eu não passei o tipo, né?
Então vamos compilar. Você viu que mesmo eu compilando, ele não reclamou disso. Tá? Isso é um detalhe sensível. Agora vamos executar novamente. Vou fechar aqui. Ó, agora lá, ó, ele foi no cliente detalhe. Note aqui, ó, o viewBag. E olha aqui, o viewBag está aqui, ó, o nome e o viewData, uma coragem que eu coloquei em negrito. E aqui está as informações do meu cliente. Você viu que ele já preencheu automaticamente através do recurso da view tipada. Tá? Note que esse método que ele está executando aqui, ó, o método action, é um get, tá? É do tipo get. E quando ele executou a nossa view, né, a view correspondente ao nosso método action detalhe, ele já exibiu as informações aqui, todas preenchidas através aqui da minha propriedade model que acessa, tá, o meu tipo cliente, que foi definido na view. Bom, então eu vou remover o viewBag e o viewData ali, que eu coloquei apenas para mostrar para você que ele realmente funciona. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu estou exibindo as informações, né? Aqui, ó, deixa eu executar novamente. Agora eu vou ter que digitar o caminho, né? Vamos aguardar. Então vai ser cliente, detalhe. Olha lá. Agora, vamos supor que eu queira receber isso num formulário e eu queira postar esse dado. Isso aqui, ele está vindo via GET. Eu estou obtendo essa informação e exibindo na view. Agora, vamos supor que eu queira exibir os dados num formulário e eu quero permitir que o usuário faça o post das informações. Como é que eu faço isso? Bom, é o seguinte. Como eu falei para você, esse aqui é o GET. Por padrão, o GET, eu não tenho que informar nada aqui no método action. Não tenho que fazer nada, porque por padrão o método é GET. Agora vamos supor que eu queira que aqui, quando eu vou exibir essas informações aqui, eu quero que isso seja um formulário que vai postar os dados. Como é que eu faço para fazer isso? Bom, eu vou ter que usar typeform, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó. Form. Lembra do form action? E eu quero postar ele para onde? Tá? Eu vou deixar em branco aqui. Eu vou decidir isso depois, né? Vou colocar um método post. Minha tag form vai fechar lá embaixo, né? E aqui eu vou colocar um button, que é para o usuário poder postar os dados, né? Vou colocar um... Então, input type submit, né? E o value aqui eu vou colocar enviar. Bem simplesinho, tá? Então tá aqui, eu transformei agora aquela minha view num formulário. E agora eu vou permitir que o usuário informe alguns valores e envie, submeta aqueles valores. Quando ele submeter, eu vou postar ele por uma action que eu vou definir aqui. Tá? Então eu vou ali no cliente controller e vou ter que criar uma action. Então vamos lá, public action result. Aqui, ó, vamos supor que aqui, a hora que essa action receber os dados, ela vai salvar essas informações, tá? Eu não vou, aqui eu teria que incrementar, né, uma lógica para salvar. Nem sei se seria o ideal fazer isso aqui na view, mas só como exemplo, no controller. Tá? Mas só como exemplo eu vou
vou usar aqui a action salvar cliente. O que essa action tem que fazer? Essa action, ela vai ter que receber o post, né? E como que ela vai receber? Ela vai receber o que? Os dados estão vindo aonde? Estão vindo de uma view tipada. Aqui, eu poderia tratar os dados de diversas formas. Eu poderia definir parâmetros aqui, ó, int, cliente ID, string, nome, string, e-mail, string, telefone. Aí eu estou recebendo esses. Deixa eu dar um retorno view aqui para ele parar de reclamar. Eu estaria recebendo esses valores aqui e estaria atribuindo aqui, né? Por exemplo, viewBag cliente ID igual a cliente ID. Eu vou fazer só esse exemplo aqui. ViewBag nome igual a nome. Né? Aí estaria passando para a minha view. Então eu vou criar uma view para exibir as informações. Aqui, naturalmente, né, seria uma outra action, mas eu vou criar uma view aqui, salvar cliente. Eu vou definir ela como empty e eu vou criar ela como também fortemente tipada. Vou dar um add. E aqui desse lado, para ganhar tempo, ó, eu vou copiar, porque ela vai exibir todos os dados aqui do meu, as mesmas informações, né? Porque, olha, ela também é uma view fortemente tipada. Ela tem uma diretiva que está apontando para o meu cliente. Tá? Então, aqui, eu poderia trabalhar dessa maneira e receber, do outro lado, né, exibindo cada viewBag referente às variáveis que eu estou recebendo aqui. Ou poderia fazer assim, ó, poderia trabalhar também com o Form Collection. E Form Collection, ele é um array e ele contém todas as informações do formulário que foi postado. Então aqui, olha, eu vim aqui, CRI, cliente ID. Poderia fazer isso, ó. CRI, nome. Também usando o viewBag. Tá? Então eu poderia trabalhar aqui com variáveis, né? Com Form Collection. Ou, a melhor forma, eu poderia, e posso, né? Como a minha view é fortemente tipada, olha, eu posso receber um cliente, tá? E passo esse cliente para a minha view. Então, a view cliente, tá? Salvar cliente, né? Ela vai receber os dados que foram passados, né? Porque ela vem de uma view fortemente tipada também. E aqui no meu cliente controller, eu só tenho que fazer um último ajuste aqui. Que esse aqui, ó, é HTTP post. É errado aqui alguma coisa. HTTP post. Pronto. Então, aqui eu tenho get e esse aqui vai tratar o post. O post vai vir do meu formulário de detalhe. Então, qual que é o caminho? Qual que é a action que eu tenho que exibir aqui? Barra. O controlador é cliente. E a action é salvar cliente. Vamos verificar se o nome está correto. Salvar cliente. Está aqui, ó. Então, aqui no meu formulário, eu estou passando, quando eu submeter esse formulário,
eu vou estar chamando o método action salvar cliente. O que ele vai fazer? Ele vai receber o cliente e vai retornar para a view salvar cliente, que também é fortemente tipada, que já usa a propriedade mod para obter as informações e vai exibir apenas essas informações. Vamos ver se está funcionando? Só que antes de executar, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o root aqui para cliente. Opa, deixa eu parar aqui, né? Cliente, detalhe. Assim ele vai ser. Estou dizendo que agora a minha action que vai ser executada é action detalhe do controlador cliente controle. Então ele vai executar essa action aqui quando eu executar meu projeto. Aqui é post, né? Cliente aqui é post. Então vamos lá, vamos executar. Olha lá, ele já vai executar no detalhe. Tá, já está exibindo o meu formulário. Eu vou alterar os dados aqui só para você ver, né? Chamar aqui, ó, Jefferson Santos. Eu não vou alterar os demais dados aqui. Quando eu clicar aqui, olha, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos entender. Eu estou aqui na view detalhe. Tá? Isso aqui é um formulário. Ele vai me encaminhar para o método action salvar cliente do controlador cliente. Então, o cliente aqui vai receber o post. Aqui, esse aqui é um post. Ele vai receber um objeto cliente e vai chamar a view salvar cliente. E essa view, ela também é fortemente tipada, vai receber, tá, o objeto do tipo cliente e vai exibir as informações. Né? Salvar cliente, aqui não precisa ter o botão, né? Não precisa. Só isso. Vamos lá, hora que eu clicar aqui. Olha lá, cliente salvo, salvar cliente. Só para você confirmar, eu vou aqui na minha action e vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou parar e vou executar de novo. Vai executar o cliente detalhe, né? Que agora eu defini na rota o controlador padrão como sendo o cliente controller. Olha lá, executou. Quando eu clicar, olha lá, ele foi para action salvar cliente do controlador cliente. Então ele está aqui, ó. E olha aqui o cliente que ele recebeu, ó. Todos os dados estão aqui. Tá vendo? Isso é que é o recurso da view fortemente tipada. A hora que eu clicar, eu estou usando aqui o post, tá? Mas se eu quiser, eu também posso enviar esses dados via GET. Não é aconselhável, né? Mas só para você ver a diferença, entender um pouco do post e do GET, vamos aqui no detalhe, eu vou mudar aqui para GET, ó. E aqui eu tenho que mudar também para GET, senão ele não vai tratar, né? Você vai ver que os dados vão aparecer na URL. Tá? O que eu estou fazendo aqui é apenas para você ver como é que funciona o GET e o POST. Aí você vê a diferença. Antes estava como POST, os dados não apareciam na URL. Ele vai executar a action detalhe, que vai chamar a view detalhe. Tá aqui. Agora, quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai postar para action salvar cliente, só que usando o método GET. Olha lá na URL, ó. Tá vendo? Ele passar lá, ó. O interroga, a URL vem até aqui. Na interrogação começa os dados, ó. Cliente ID, nome, tá vendo? E-mail. Isso é o GET, tá? Telefone. Correto? Então nessa videoaula você viu como criar um model
como definir uma view fortemente tipada baseada no seu módulo e como fazer o tratamento disso usando o padrão MVC. Na próxima aula eu vou mostrar um exemplo mais avançado de acessar dados e usando outros recursos da Spinetta MVC. Então até a próxima aula.